Antes da gente passar a mensagem, eu só queria ressaltar para os irmãos aquilo que nós... qual é o contexto destes acontecimentos aqui de segundo livro de Reis, capítulo 4. O tempo é um tempo em que o reino de Israel já tinha se dividido em dois. Existia o reino do norte, que era chamado de Israel mesmo, e o reino do sul, que era chamado de Judá. Deus, ele conservou mais puro esse reino, o reino do sul, que é o reino de Judá, cuja capital ainda era Jerusalém, e os descendentes de reis, os reis que governavam lá, ainda eram descendentes de Davi. Então Deus tinha uma aliança de descendência, de continuidade com essa porção de 2,5 tribos que ficou sendo o reino do sul. O restante continuava sendo o povo de Israel. No entanto, já não era mais descendência de Davi aqueles reis que estavam lá. Nesse contexto, estava na época de Acabe, os filhos do rei Acabe, que eram reis malignos, na sua maioria. Tinham uma influência dos servos de Deus, mas eram pessoas que eram idólatras, pessoas que não serviam a Deus. E 2 profetas se destacaram bastante nesse tempo. O primeiro deles é Elias, que não morreu, é uma das únicas pessoas que subiram vivas ao céu. São 3, 2 não morreram, que é Enoque e Elias, e uma morreu e ressuscitou, que é Jesus. Então, só essas 3 pessoas, a Bíblia fala que subiram ao céu. Claramente fala, subiram ao céu. Não existe outro. Se alguém falar, fulano subiu ao céu, tal pessoa... A Bíblia não afirma isso, você pode procurar de capa a capa, que você não vai ver isso, não tem esse ensinamento. É importante ter falado isso porque esse profeta que nós vamos falar hoje não é dele especificamente, mas de algo que aconteceu no ministério dele, o profeta Eliseu. Ele era discípulo de Elias e depois que Elias subiu ao céu, quem ficou no lugar dele como o principal líder espiritual do reino do norte, era onde ele morava, cuja capital era Samaria, o principal líder espiritual era ele. Então, o profeta Eliseu, ele tinha o ministério dado por Deus de operar milagres, de influenciar o povo e ensinar o caminho da verdade para uma nação que estava muito corrompida, fazendo muita coisa errada. Então nós vamos ver numa época em que ele foi numa terra chamada Sunem. Então nós vamos falar sobre essa ocasião que ele foi nessa região chamada Sunem. A partir do verso 8, 2 Reis, capítulo 4, verso 8. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. É interessante que esse profeta que chegava ali na terra de Sunem, ele passava por ali. Ele simplesmente passava, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição porque uma mulher rica havia convidado ele. Olha, vem aqui tomar refeição na minha casa, e com certeza deve ter dito, quando você passar por aqui, continue a vir aqui e a se alimentar. Por que ela fazia isso? Porque ela era uma serva de Deus, ela obedecia a Deus. Não é que ela gostava simplesmente do profeta. Eu gosto muito desse profeta aqui, é uma pessoa muito boa. Ela gostava daquilo que ele fazia. Ele era alguém que anunciava a palavra de Deus. Então ela, de comum acordo, é claro,
com o marido dela, resolveram convidar ele para uma refeição, e ele sempre parava para a refeição, e aí eles diziam assim, ó, eu vejo, ela falou para o marido, eu vejo que esse profeta que passa aqui é um santo homem de Deus, quer dizer, é alguém que obedece a Deus de verdade. E essa é a primeira coisa que eu quero falar com você. Essa é a primeira coisa que eu creio que Deus quer mostrar para nós. Como que ela viu? Ele só parava lá para tomar uma refeição, só para comer. Como é que ela percebeu que ele era um santo homem de Deus? Primeiro, com certeza, as atitudes dele mostravam isso. Claro, mas que atitude? Era bem possível que ele bendissesse a Deus, né, orasse antes da refeição. Ele falava quais os assuntos que ele tinha para com aquela família. Ele parava lá só para comer. E nas refeições aquela mulher percebeu que aquele era um servo de Deus, era alguém que obedecia a Deus de verdade. E é o que eu quero dizer para você, é isso. Nas suas atitudes, as pessoas prestam atenção. E é nessas atitudes, atitude que você tem no seu trabalho, na sua refeição, na casa das pessoas, andando pela rua, é que as pessoas vão perceber se nós, de fato, servimos a Deus ou não. Aquela mulher com o marido percebeu que ele servia a Deus e ele só tinha parado lá para comer. E assim eles perceberam. Como que ele comia? Com certeza ele orava na refeição, com certeza ele falava da palavra de Deus, né? Então, eles perceberam. As pessoas estão observando você e você também pode pregar a palavra de Deus com as suas atitudes. É com a sua boca e também com as suas atitudes. Então, quer dizer, o que você faz, o que eu faço, tem que ser em obediência à palavra de Deus. Não para as pessoas olhar para a gente e ver pessoas obedientes, mas porque a gente tem que obedecer a Deus em todo o tempo, porque Ele nos vê a todo o tempo. E nós devemos servir a Ele o tempo todo, não é só em um momento. E se eu tropeçar, se eu fizer o que é errado, se arrependa e procura fazer o certo, né? Se esforce para não errar, se esforce para fazer o certo, para servir a Deus. Então aquela mulher falou com o marido, olha, a gente percebeu que ele é um homem de Deus. Então vamos construir um quartinho no terraço. As casas daquele tempo, elas eram feitas de forma que tinha uma lajinha em cima, né? Tinha laje em cima, era tudo barro, né? Palha, madeira, que era a construção feita, mas tinha laje em cima. E esse terraço era usado geralmente para se comunicar uma pessoa com a outra, de uma casa para outra. Mas como aparentemente eles viviam mais afastados aqui, num lugar aparentemente como se fosse zona rural hoje, né? Então ele passava lá porque possivelmente era uma estrada. Esse terraço ele não servia para nada, talvez só para estender roupa quando era lavada, estender alguns cereais para secar. Então ela disse, vamos usar esse espaço e vamos construir aqui um quarto para ele. E olha só o que ela falou que podia colocar no quarto. Ela colocar uma cama, ia colocar uma cadeira, uma mesa, uma lamparina, só. Cama, mesa, cadeira, lamparina. E aí quando ele passasse por ali, ele ficaria hospedado naquele lugar. Você pega um banquinho, por favor? Quer fazer um banquinho? Um banquinho. Aí, muito obrigado. Aí quando ele passasse lá, ele poderia ficar ali. Poderia ficar naquele quartinho que era para ele. Olha como que aquelas pessoas amavam a Deus. Elas estavam fazendo aquilo simplesmente porque gostavam do profeta. Não, elas estavam fazendo aquilo por amor a Deus. Aquele homem era um representante de Deus, profeta. Ele era um representante de Deus, então eles faziam aquilo por amor a Deus, né? Por amor a Deus. Então é importante que a gente entenda isso. Lembra quando, eu vou falar do Filho de Deus, mas lembra quando Paulo,
ele estava perseguindo os cristãos, quando Jesus apareceu para ele, falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, é importante saber, Jesus ele disse isso aqui, ó. Quem recebe alguém que eu enviei, quem recebe um discípulo meu, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ou seja, ao construir um quartinho para o profeta Eliseu no telhado, no terraço dela, ela estava querendo receber de fato, acomodar, ser ali, servir a Deus. Então, ela estava fazendo aquilo de coração. Ela servia refeição e agora queria fazer um quartinho para o profeta em cima da casa. Verso 11. Um dia, quando Eliseu... Eu estou em 2 Reis, capítulo 4, verso 11. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Já tinha feito quartinho para ele. Ele mandou o seu servo, Geazi, chamar a sunamita. Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. É interessante a gente ver que aquela mulher, 2 Reis capítulo 4, daqui a pouco eu retomo a leitura, mas prestando bastante atenção nesse detalhe, o profeta chamou ela e perguntou: o que eu posso fazer por você? Para agradecer pelo que você fez por mim, o que eu posso fazer? Você quer que eu interceda por você ao comandante do exército? Porque ele tinha acesso ao rei de Israel. O povo da corte o respeitava. As pessoas, os nobres da terra de Israel respeitavam ele. Então, se ele estivesse precisando de alguma coisa, de algo, o profeta poderia falar: olha, aquela família, ela precisa de proteção, está precisando de algum favor. Mas o que ela disse? Não, peraí, eu não fiz isso. Eu estou parafraseando o que ela disse. Ela falou: não, eu estou bem entre a minha gente. Quer dizer, eu não preciso de nada. Eu já vivo entre os meus parentes, na minha própria terra. Eu não sou uma estrangeira aqui. Então, tá tudo bem para mim. Lembra que ela era uma mulher rica. Então, quer dizer, eu fiz o que eu fiz não é para receber recompensa. Eu não quero algo da sua parte. Eu fiz o que eu fiz para Deus. A recompensa vem de Deus. Eu não quero saber o que você pode fazer por mim ou não. Eu fiz esse quarto para você ficar hospedado porque eu sei da sua missão, você é um homem de Deus. Então eu quero que a palavra de Deus, que a obra de Deus, que a vontade de Deus se estabeleça sobre a nossa terra. O meu interesse não é ser recompensado. Ela disse: já estou bem. E isso mostra o que nós devemos fazer. Nós devemos, ao agir, ao dar com a mão direita, não a mão esquerda não ficar sabendo, quer dizer, não precisa falar para todo mundo o que você faz, a ajuda que você dá para as pessoas, não precisa ficar esperando uma recompensa. Faça de coração. A recompensa de dar algo a alguém já é essa atitude, porque se você está podendo oferecer algo, é porque Deus já te deu. Por isso é que Paulo fala que mais bem-aventurada é coisa dar do que receber. Melhor é poder dar do que receber, porque aquele que está recebendo é porque está em falta, está faltando para ele. Se uma pessoa está recebendo uma cesta básica porque precisou dessa cesta, é ruim, porque está precisando. Mas se você pode fazer uma e dar, é porque Deus te abençoou com provisão abundante e você pode repartir aquilo que você tem. Então, por isso, melhor coisa é dar do que receber. E aquela mulher já era uma mulher rica, então para ela já era um prazer o poder fazer algo por alguém que serve a Deus do que precisar que alguém ajude ela. Então ela entendia esse conceito de dar, de oferecer, de ofertar. Isso é importante. Né? Eu não costumo falar de oferta material aqui, mas essa questão de fazer coisas
por Deus e pela obra dele, é importante. Fazer por gratidão. Se você puder dar algo material para pessoas, especialmente servos e servas de Deus, faça isso. Eu não estou falando para mim. Se você conhece alguém que precisa de algo, faça. Ofereça algo que você pode repartir a essa pessoa. João Batista, quando falou para pessoas se arrependerem, né, de seus erros, o que nós temos que fazer para algumas pessoas? Ele disse, aquele que tem 2 túnicas, reparta com aquele que não tem nenhuma. Então quer dizer, se você tem algo que tem a mais, você pode repartir com alguém que tem de menos. Então é importante isso. E ela falou, eu não preciso de nada. Eu não estou precisando de nada, eu já vivo entre o meu povo, não quero nada. Aí o servo do profeta reparou uma coisa, ele era atento, inteligente, apesar de mais para frente ter feito coisa besteira, né? Mas era inteligente. E aqui nós vamos ao verso 14. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi, o que se pode fazer por ela? Ele respondeu, bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Olha, ela não tem filho, ela não tem descendente. Quando ela e o marido dela morrerem, o que eles têm vai ficar para algum parente. Eles não têm filho para herdar aquilo que é deles. Eles não têm filho para preparar um sucessor. Eles não têm. E o marido dela já é idoso já. Quer dizer, ele não vai morrer sem ter filhos, sem deixar descendente. E ele diz, desculpa, verso 15. Então Eliseu mandou chamá-lo de novo. Geazi a chamou. Ela veio até a porta e ele disse, por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou, não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. Veja que ela não pediu nada. Ela não pediu nada. Mas é importante que a gente entenda que Deus nos concede aquilo que nós precisamos. Mesmo quando nós não estamos esperando. Agora, eu quero perguntar para você. Aquela mulher pediu, ela recebeu, porque era isso que ela precisava. Ela pediu um filho? A Bíblia não conta. Mas ela não pediu para um ser humano. Isso nós temos certeza. Ela não falou com o profeta. Ela falou com Deus? Não sei. É bem possível que sim. É bem possível que ela tenha orado. Veja. E aqui, eu não posso dizer ela orou, porque a Bíblia não diz, mas eu entendo, pessoalmente, eu, Cássio, entendo que aquela mulher orou e a oração dela foi atendida. E com base em que eu digo isso? Todas as mulheres que não tinham filhos naquele tempo eram humilhadas. Todas. Todas as mulheres. Todas eram humilhadas. Eram desprezadas. Principalmente entre outras mulheres. Se você quiser prestar atenção nisso, leia o início do livro de Samuel, o início do primeiro livro de Samuel. Se você ler, você vai ver como que acontecia quando uma mulher tinha filhos, outra não tinha, como que uma tratava a outra. Então, eu acredito que ela pediu a Deus, e ela não precisou falar nada para homem nenhum, mas ela recebeu. E ela recebeu de quem? Foi do profeta? Não foi, foi de Deus. Ela recebeu aquilo que ela... Deus usou o profeta para falar com ela, né? Para saber, olha, realmente é eu que estou dando para você. Eu estou te abençoando. Enfim, então ela deu à luz um filho. Verso 18. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com ceifeiros. Era a época de uma colheita, né? De repente ele começou a chamar o pai, gritando, ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo,
leve-o para a mãe dele. O servo pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Olha uma coisa que é interessante. O menino cresceu. Quantos anos se passaram aqui? Se o menino foi sozinho até o pai, né? Foi lá, tá na lavoura, eu acredito que ele tem pelo menos 6 anos de idade, que para o povo judeu, a partir dos 6 anos de idade, a criança, se ela quisesse comer, ela tinha que trabalhar, aprendendo o ofício. Esse menininho aqui devia ter no mínimo 6 anos de idade. Talvez um pouco mais, pode ser que uns 12, 13 anos, né, no costume judaico atual. A partir dessa idade, né, com 13 anos, o menino anda mais com o pai e a menina fica quase que o tempo todo com a mãe para que aprendam a ser um sucessor daquele que está próximo. E esse menininho foi lá para trabalhar junto com o pai. Ele possivelmente teve uma insolação, uma desidratação, alguma coisa assim, e começou a doer a cabeça demais. E veja que era já 1 hora do dia. É que o sol estava começando a ficar mais forte, aí minha cabeça, leva ele para a mãe dele. Levou, ficou lá no colo, talvez ela tentou fazer alguma coisa, mas no colo dela ele morreu, meio-dia mais ou menos. Agora eu pergunto para você, tudo que você recebe de Deus, tudo, porventura vem perfeito? Eu acredito que tudo que vem de Deus é perfeito. No entanto, problemas vão acontecer no decorrer do caminho. Você, quando recebe a palavra de Deus, eu, quando recebo a palavra de Deus, ela vem perfeita ao nosso coração. E a gente começa a obedecer a ela, a andar de acordo com ela. E no meio do caminho, no meio da minha obediência, eu vou encontrar obstáculos, eu vou encontrar barreiras, eu vou encontrar adversidades, eu vou encontrar problemas. A nossa vida é assim. O que vem de Deus é perfeito, mas enquanto essa perfeição está aqui na terra, as coisas vão ter dificuldade. Veja, criança era perfeitinho, estava tudo certinho, tudo normalzinho, estava até ajudando o pai dele lá na lavoura. Aí deu um negócio no menino e ele morreu. E agora? Ah, mas não foi de Deus, porque se fosse de Deus, lógico que foi de Deus. Mas isso não quer dizer que o que vem de Deus não vai ter problema, não. A sua caminhada cristã muitas vezes vai ser assim. Vai ter problema, vai ter adversidade, vão ter dificuldades. Você sabe o que torna, reparando o testemunho das pessoas, o que torna um testemunho um grande testemunho? Primeiro é o agir de Deus, mas segundo, são as dificuldades que aquela pessoa superou com o agir de Deus. Por que um testemunho de uma cura é tão bonito? Porque era algo, uma doença, uma enfermidade, algo que aquela pessoa passou. Às vezes as pessoas olham para aquele que recebeu algo de Deus com uma certa inveja e falam assim, olha, aquela pessoa, ela mudou de vida. Mas como é que era a vida dela antes? Onde ela chegou? Qual foi o fundo do poço que ela enfiou, né? Aquele lá foi curado, mas antes de ser curado ele tinha uma doença. Aquele lá prosperou, mas antes de prosperar ele estava em dificuldade. Aquele lá teve uma transformação familiar, mas antes estava com uma destruição familiar. Então é importante que a gente entenda que as coisas que vêm de Deus são perfeitas. No entanto, tudo que a gente passa aqui na Terra, há dificuldade. Essa mulher recebeu o filho ficou doente, de uma hora para outra, morreu. O que ela fez? Aqui é que faz toda a diferença. O que é que você e eu fazemos quando as coisas começam a dar errado? Quando a nossa vida, quando tudo parece que vai mal, o que a gente faz? A quem a gente recorre? O que ela fez? Ela subiu lá os degrauzinhos lá por fora da casa, né? Que era assim que funcionavam as casas naquela época. Subiu o terraço lá na laje, entrou no quartinho do profeta, ele não estava lá, pôs o menino lá. O menino tinha morrido. Pôs lá.
morreu. E o que ela fez? Verso 22, isso, obrigado. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Aqui muita gente vai falar assim que eu já ouvi muitas pregações desse jeito, falando que o marido dela não era uma pessoa muito atenta, que ela que teve que reparar que o profeta era um homem de Deus, que ela que tomou a iniciativa de construir, que ela não quis falar nada para ele. Mas, irmãos, ele já era um homem idoso. Talvez se ela falasse para ele aqui, talvez ele teria um ataque e também morria. Então ela fez aquilo que Deus colocou no coração dela para fazer. Aqui ela não desafiou o marido dela, não fez nada. Ela foi submissa. Tanto que ela foi pedir o marido dela, ela foi pedir. Ela estava em desespero e continuou obedecendo a Deus mesmo no meio do desespero, porque o seu e o meu desespero não nos dá direito de desobedecer a palavra de Deus. Não importa o tanto que a gente esteja desesperado. Isso não é motivo para a gente abrir mão da nossa obediência a Deus. Já vi pessoas que em momentos de desespero xingaram a Deus, ofenderam a Deus. Calma! Geralmente a gente despeja em momentos de dificuldade aquilo que está dentro do nosso coração. Então cuidado com o que você guarda no seu coração. Essa mulher guardava a palavra de Deus no coração e ela foi obedecendo a palavra de Deus mesmo naquela hora difícil. Ela chegou para o marido dela e disse: eu preciso de um servo de uma jumenta. O servo ia puxando a jumenta e ela ia montado na jumenta porque era uma caminhada longa. O verso 23, né? Agora, ele perguntou, o marido dela perguntou: mas por que hoje não é lua nova? Lua nova era o começo de mês, né? Sempre o começo de um mês no calendário hebraico é na lua nova. Não é lua nova, nem sábado. Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Vamos rápido. Vamos, puxa a jumenta aí, estou subindo nela, pode ir andando, vai rápido, pode correr. Vamos, só para quando eu mandar. Verso 25. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Aí tem gente que vai falar que, bom, essa mulher era uma mulher de fé, porque ela profetizou, mesmo não estando tudo bem, ela falou... Nada disso. Ela sabia... Lembra que eu falei para você? Quem percebeu que o profeta era um homem de Deus? Foi ela. Ela também percebeu que aquele servo do profeta não era tão de Deus assim. E se você continuar a ler o livro, o segundo livro de Reis, você vai ver o que estava no coraçãozinho desse Geazi ou Geazi, né? Era uma ganância. Então eu não quis falar com ele. Não, eu não quero falar com aquela pessoa que não tem compromisso com Deus. E isso é uma lição que nós devemos aprender. Se você vai desabafar com algum problema que você tem, vai pedir ajuda, não peça para gente que não tem compromisso com Deus. Porque conselhos ruins podem vir. Muito ruins. Se uma pessoa que está passando por um problema de casamento vai desabafar com alguém que não tem compromisso com Deus, com certeza o conselho que vai vir é: larga então, não está dando certo. Mas esse não é o conselho de Deus. Com certeza uma pessoa que está com uma enfermidade grave, já foi em tudo quanto é médico, não resolveu, você vai desabafar com a pessoa que não tem compromisso com Deus: ah, não, faz isso que dá certo, essa simpatia, procura que é benzedor, que isso vai... Geralmente é assim que vai vir, mas não é de Deus. Então você entende a importância? Não procure conselho dos ímpios. Bem-aventurado é o homem que não se detém no caminho de pecadores, não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não anda segundo o conselho dos ímpios. Se você não quer conselho de ímpio, ímpio é o contrário de piedoso.
Ímpio é aquele que faz o que é errado, que não tem devoção e dedicação a Deus. Uma pessoa piedosa é uma pessoa que tem dedicação a Deus. Ímpio, injusto, pecador é o que não serve a Deus. Se você não quer conselho de ímpio, não desabafa para ímpio e nem pede conselho. Não vai falar de coisa para ímpio, senão se você falar o que quer, você vai ouvir o que você não quer. Então ela não falou com Geazi. Eu não quero discriminar o pobre coitado do Geazi, ele até sofreu mais para frente, mas ele procurou, né, fazer coisas ruins, então ela não falou com ele. Ela quis mentir, o objetivo dela não era mentir. Eu não vou entrar nessa questão agora sobre ela mentiu, não mentiu, não vou entrar sobre isso, mas ela não quis desabafar com ele, não quis falar, tudo vai bem. Quer dizer, eu quero falar com quem serve a Deus. O meu negócio, o meu compromisso é com Deus e os servos dele. Então eu não quero falar com a pessoa que não tem compromisso com Deus. Verso 27. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz. Ela está muito angustiada, mas Jeová nada me revelou e me escondeu de mim a razão de sua angústia. Sabe o que é interessante? Esse profeta, muitas das vezes, ele era também, esse era o nome que era usado na época, né? Mas é uma coisa para o profeta positivo, vidente, né? Quer dizer, a pessoa que enxergava além do que os olhos dela, porque Deus fazia isso, enxergava além do que estava diante dos olhos. Teve uma vez que um comandante foi lá buscar, nessa mesma época aqui, foi buscar ele para prender ele por causa da fome que estava acontecendo em Samaria, num cerco. Ele disse, ó, já está vindo aqui o servo daquele assassino e tudo, já sabia que era ele. Então é importante a gente enxergar que Deus não quis falar nada para o profeta, não falou nada. Geralmente ele sabia disso. Ele sabia de certas coisas que viam uma missão de Deus para a vida dele, sabia o que ia acontecer. Deus permitia ele enxergar. E aqui ele disse, Deus não me revelou a causa dessa angústia que ela está, deixa ela. Não precisa arrancar ela daqui não, deixa ela. Vamos ver o que ela está precisando. Ela serviu tanto a gente, essa é a hora da gente fazer alguma coisa por ela. Eu gostaria de fazer, não para... eu vou pagar o que ela fez por mim. Não, mas eu quero fazer alguma coisa por ela. Eu sei que ela serve a Deus. E daí, verso 28. E disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Quer dizer, eu não pedi para ser mãe. Não te pedi, aliás. Acredito que ela pediu para Deus, mas não te pedi. Você falou, anunciou a mensagem de Deus sobre a minha vida, que eu seria mãe. Mas eu não disse para você me dar falsa esperança, porque agora eu não sou mais. Meu filho morreu. E agora? Aí, imediatamente, olha qual foi a ordem dele, verso 29. Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome de Jeová e por tua vida, que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Quer dizer, olha, esse seu servo aí está indo lá, mas se você não for, eu vou ficar aqui, não sai daqui. Passar a noite aqui se for preciso, mas se você não for, eu não vou sair daqui. E o Geazi já estava lá correndo, já tinha amarrado por cima da túnica superior, né, da capa dele, já tinha passado o cinto de pano aqui, já estava correndo, cajado na mão, já estava indo lá para a casa dele, para a casa dela, né, para subir no quartinho. Mas ela falou, olha,
Ele está correndo lá, mas se você não for, eu não vou sair daqui. Então, aí ele foi com ela. Ele foi. Ele não ia, só mandou o cajado. O cajado já é suficiente, vai lá. Não, eu quero que você vai. Não serve você mandar o seu cajado. Eu quero que você vá lá. Você que prometeu que eu ia ser mãe. Então eu quero que você vá. Ela sabia, não era desconfiança. Certas pessoas isso, né? Sabia que Geazi não estava lá 100% com Deus. E sabia que Eliseu servia a Deus. Então o verso 30, obrigado, 31 diz: Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e ele disse: o menino não voltou a si, possivelmente no caminho, né? Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou a Jeová. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mão com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Quer dizer, ressuscitou. É o segundo relato bíblico de ressurreição de mortos que acontece nas Escrituras. Na Antiga Aliança, acontecem 3 ressurreições. O filho da viúva de Sarepta, que Elias ressuscita. Esse menino, filho da Sunamita, que o profeta Eliseu ressuscita. E um homem que estava morto, e aí vieram um exército inimigo para atacar o povo de Israel, eles jogaram no túmulo desse profeta. Jogaram, aí o morto encostou nos ossos desse profeta, e o morto ressuscitou. Então esses são os 3 relatos bíblicos de ressurreições de pessoas que morreram, claro, que acontece nos escritos do Antigo Testamento. É lógico que nada se compara a um morto de 4 dias ressuscitar, que foi a ressurreição de Lázaro, né? Mostrando de fato que ele era o Messias, Jesus era o Messias. Mas fora isso, olha aqui, aquela mulher, ela recebeu algo de Deus. Ela perdeu aquilo. O que ela fez? Fazer o quê? Não, ela lutou por aquilo que ela tinha. É o que ela tinha. Ela não ia ter mais outro descendente. Então ela lutou por aquilo. Ela lutou, ela foi atrás do profeta, falou com ele e aí o menino ressuscitou. Então nós vemos que o que a gente entende com isso? Na nossa caminhada cristã, há diversas vezes em que vão aparecer situações em que vai parecer uma nuvem preta em volta de você, você não vai enxergar nada, um palmo na frente, você não vai, aí agora, como é que faz? A minha vida tá assim, eu estou sentindo isso, eu estou pensando aquilo. Muitas vezes você vai passar por situações assim, onde você vai estar desgostoso com todas as coisas ao seu redor. É normal que isso aconteça. Situações venham e parece que não está nada bom. Eu não sei se você passa por isso, né? Às vezes acontece comigo. Mesmo tendo coisas boas ao meu redor, às vezes vem situações que chateiam a gente, parece que não tem nada bom. Mas o que você tem que fazer? A vida é assim mesmo. Claro, a vida é assim mesmo, mas você não precisa deixar ela continuar desse jeito. Nós passamos por problemas, mas você não precisa querer se manter dentro deles. Temos que buscar de Deus a transformação, a mudança. Isso é necessário que a gente não se acomode dentro de uma situação ruim. Já pensou, coisas ruins acontecem na sua vida? Não, é normal, isso é assim mesmo. Aí vai deixar? Não está do jeito que Deus quer. Então eu quero que esteja na vontade de Deus, do jeito que Deus deseja para mim. Aí o que acontece? O menino ressuscita, né? O verso 36, Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a Sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se a seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Pronto. Milagre aconteceu na vida dela.
Se você precisa de um milagre, Deus pode fazer sim, Deus ainda faz milagres hoje. Nunca preguei contra milagre. É propósito de Deus, propósito, que nós passemos por adversidades. Propósito, para que você e eu sejamos provados pelo fogo, refinados, para que você e eu passemos por adversidades e mesmo nessas adversidades a gente tenha a oportunidade para mostrar o que é que está dentro do nosso coração, quem é que nós estamos servindo. Você está servindo a você mesmo ou você está servindo a Deus? Porque Deus nunca falha. Deus é perfeito, Ele nunca muda. Nós mudamos a todo instante, mas Deus nunca muda. Então nós devemos confiar nele, confiar em Deus. E quando você for buscar a solução de algo na sua vida, você tem que saber com quem que você pode contar. Não adianta você sair espalhando coisas da sua vida para todas as pessoas, isso não vai ajudar. Saiba as pessoas certas que você precisa falar. Geazi era o ajudante do profeta. Ela não falou com ele. Ele foi lá, colocou o cajado, não aconteceu nada. Por quê? O cajado estava com defeito? Quem estava com defeito era o que estava com o cajado na mão, né? Mas não é um milagre que mostra se você é de Deus ou não, mas é a obediência. É por isso que ela não confiava no Geazi. Ela não via nele alguém que obedecia a Deus. Se você quiser conhecer o fim de Geazi, continua lendo o segundo livro de Reis, você vai ver o que aconteceu com ele, né, por causa da desobediência dele. Mas nós agora falamos da sunamita. Compare a sua vida com a vida da sunamita, dessa habitante de Sunem, né? Então, compare a sua vida com a vida dela. Como a sua vida está? Está ali tudo abençoada, está aparecendo situações perdidas, você está buscando a solução. Confie em Deus, saiba que o amanhã pertence a Ele. Confie hoje, vivo hoje servindo a Deus, obedecendo a Deus. O futuro pertence a Ele, mas obedeça. Faça a vontade de Deus em todo o tempo. Né? E saiba, não é porque você foi abençoado por Deus que vai continuar 200%, tudo a mil maravilhas, vão acontecer problemas. Mas você não pode aceitar que eles continuem. Tem que procurar a solução do jeito certo, sabendo com quem você pode contar. Acima de tudo, conte sempre com Deus. Né? Então, que Deus nos abençoe e nos ajude a obedecer essa palavra, né? Em nome de Jesus.